Acesso à Justiça da Rede da Maré. Tabata, eu coloquei a reunião para gravar. Pessoal, eu esqueci de falar disso com vocês. Ih, a Tabata congelou. Tabata? Estão me ouvindo agora? Sim. Acho que descongelou. É Eu... porque você colocou para gravar e deu uma travada. Porque eu tinha esquecido, perdão. Gravando os encontros para facilitar a sistematização. Se por acaso vocês não estiverem me ouvindo, porque de vez em quando dá uma travada aqui na tela. Acesso a direitos e práticas de cuidado, do eixo de direito à segurança pública e acesso à justiça, e é um projeto que envolve principalmente pesquisa. A gente está que inclui várias frentes de pesquisa, desde acesso a dados das secretarias, tanto a pesquisa infância na Maré. Vão ser 2.600 questionários aplicados, aí a gente está numa força-tarefa até o final do ano. Vocês estão me ouvindo? Está travando um pouco. Mas travou bastante. Um pouquinho. Quem sabe, Tabata, você tira a sua câmera para ficar um pouquinho mais estável. Vou tirar para ver se fica melhor. Que de vez em quando eu via que vocês travavam, eu falei assim, deve estar picotando para eles. Então, qualquer coisa é só escrever no chat, que eu acho que eu consigo ver mais rápido. Bom, eu vou repetir rapidamente. Eu estava dizendo que a gente estava falando, querendo explicar bem resumidamente o que é o projeto, para se acaso tiver alguém que não chegou antes. É o projeto Primeira Infância na Maré, Acesso a Direitos e Práticas de Cuidado, é o nome do nosso projeto. É um projeto do eixo de Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça, que é um dos eixos da Rede da Maré, de atuação. E a gente é um projeto principalmente de pesquisa. A gente está construindo um diagnóstico sobre as primeiras infâncias na Maré, entendendo primeira infância de 0 a 6 anos. Então, a gente está construindo esse diagnóstico a partir de várias formas de pesquisa, né, de dados secundários que a gente vem buscando das secretarias municipais, mas também aplicando um questionário domiciliar com famílias da Maré que têm crianças de 0 a 6 anos. Então, a gente já começou essa pesquisa domiciliar já tem 2 semanas. A intenção é aplicar 2.600 questionários nas 16 favelas da Maré. E, paralelamente, a gente tem uma equipe psicossocial, de assistentes sociais, psicólogas, que faz o atendimento a famílias com demandas de violência ou violação de direitos na primeira infância. Especificamente, a gente tem 50 famílias que nós selecionamos a partir do banco da campanha Maré diz não ao coronavírus, que estão em situação de extrema negligência do Estado, que é como a gente vem chamando, né? Famílias que, independente da pandemia, antes mesmo da pandemia, já tinham uma questão estrutural de deficiência de acesso a direitos, de não conseguir acessar trabalho, educação, saúde e alimentação, principalmente. Então, estado de insegurança alimentar, que durante um ano vão ser acompanhadas por essa equipe e que elas não só vão ser acompanhadas para acessar demandas, né, e direitos sociais, mas também para a gente ter trocas com essas famílias, para a gente escutar essas crianças, escutar essas famílias, entender quais são as práticas de cuidados que já existem por essas famílias com essas crianças na Maré. Então, é nesse sentido que o projeto vem, né, se dividindo entre pesquisa e atendimento, muito querendo compreender quais são o que existe no território para essas crianças, como essas famílias estão organizadas para trabalhar, para cuidar dessas crianças, e o que é possível, a partir desse olhar das famílias e dessa pesquisa, a gente propor de ações, de políticas, de incidência política no território da Maré, pensando a primeira infância. Então, esse é o nosso desafio, pensar como melhorar, o que a gente pode trabalhar coletivamente e também a partir da escuta das crianças, né, que é o mais importante, eu acho. Então, hoje a gente vem conversar com a professora Adelaide, a nossa pesquisadora da equipe, com o Marquinhos, que é ator, é estudante de pedagogia, é produtor cultural, é nosso querido lá do CAN, tecedor da Rede da Maré.
E a Dayana, que também é fotógrafa, além de educadora, de pedagoga. Ela trabalha na Rede da Maré há mais de 10 anos, desde 2009, também com ações relacionadas a brincar, a espaços de cultura, audiovisual. Então, a gente traz aí a experiência da Adelaide, que tem uma atuação na academia, que ela ensinou, né? Ela tinha uma disciplina sobre o brincar, né, Adelaide? Depois a Adelaide pode falar um pouco sobre isso. E o Marquinhos e a Day, eles têm uma experiência a longo tempo com as crianças na Maré e com crianças em favelas, em periferias. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Agradeço a todas, todos e todos que estão aqui, que acordaram de manhã, se organizaram para a gente conversar, para a gente trocar. Agradeço de coração aí o Marquinhos e a Day que toparam o convite. Vocês devem ter visto aqui a Glória, passou aqui, deu um oi, saiu daqui estressadíssima, que ela queria participar, aprendeu a abrir maçanetas, então não consigo mais me esconder. Queridos, que nós tenhamos um ótimo encontro e passo a bola para a Adelaide. Bom dia a todos. É um dia bem especial para mim. Eu vou fechando os microfones que estiverem abertos, tá, pessoal? Bom, é um dia bem especial para mim. Eu agradeço a companhia de vocês, porque, como já foi dito, hoje é meu aniversário. E hoje eu vou ganhar de presente a segunda dose da vacina também, assim que conseguir sair daqui do trabalho. E eu fico muito feliz de começar o dia. Quer dizer, o meu dia já começou, porque muita gente já falou comigo hoje. E assim, porque eu estudo a brincadeira, esse tema que para mim é muito importante, há muito tempo, né? Eu já dei muitos cursos de formação de brinquedista. Minha primeira brinquedoteca organizada foi para criança cega e com múltiplas deficiências lá em Belém do Pará. E há muito tempo, eu não vou nem falar muito assim do tempo, né? Mas foi bastante tempo atrás. E aqui no Rio de Janeiro mesmo, que eu já moro há 21 anos, eu organizei muitas brinquedotecas e muitos cursos sobre isso, mas a minha experiência mais recente em relação ao brincar foi a defesa da minha tese no último dia da pandemia ter iniciado esse recesso, que foi no dia 13, uma sexta-feira 13 de março de 2020, que eu consegui trazer uma banca de pesquisa lá, que teria que ter sido a defesa lá dentro da UFRJ, para a favela da Maré, né, para as duas favelas, porque foi bem na divisa, ainda por cima, entre a Baixa do Sapateiro e a Nova Holanda, na Escola Herpídio Cabral de Souza, onde foi realizada a minha defesa de doutorado. Então, foi a primeira defesa fora da academia e dentro da favela e dentro de uma escola onde o estudo foi realizado, que eu acho super importante colocar isso, né? E assim, eu falo isso como orgulho, mas não para que essa prática vire uma prática exclusiva. Na verdade, já que eu sou aniversariante pode fazer desejo, que essa prática ela se torne comum, que ela não seja assim tão especial assim, né? Que a academia ela consiga dialogar cada vez mais com as realidades, as diferentes realidades, porque pesquisa é para isso, né? Produção de conhecimento é para isso, é para fazer política, para melhorar a vida das pessoas. E é o que eu acho que a gente está fazendo aqui no PIN, né? Nesse projeto lindo aí de primeira infância da Maré. E aí também queria falar que eu já fico feliz com o início do nosso encontro, ter escutado tanta coisa boa que a Inês trouxe, porque sempre que a gente vai falar, né, para pessoas, a gente fica assim, será que o recorte que eu fiz está legal? Será que vai ter sintonia, coisa e tal? Mas, assim, tudo que ela falou, eu acho que um pouco eu vou só aprofundar, vamos dizer assim, ou não sei se aprofundar, mas falar um pouquinho mais, mas tem um eco muito forte na prática que a Rede da Maré já faz há muito tempo. Então, isso me deixa mais feliz ainda de fazer parte dessa rede. Então, eu acho que agora, Ilana, acho que vou te pedir para compartilhar
a apresentação que nós produzimos juntos, eu, Marcos e a Dai. Então, isso também já foi muito legal. Conhecer os dois, construir um trabalho juntos, que eu acho que assim, a tendência é repercutir em cada vez mais coisas juntas, porque a gente gosta de brincar e a gente gosta de criança, e aí isso inspira, né? Se inspira muita coisa boa. Estou chegando, Ade, 1 minuto. Vocês estão vendo a tela? Sim. 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 Deixa eu Sim. achar o modo apresentação. Ué? Ai, Lá em cima, apresentação de slides, lá no azulzinho. azulzinho. Lá no topo da tela. Bem no meio, no topo. Gente, Está no meio. Aí. Bem, a primeira é isso, né? Vamos falar de brincar. E aí, o que eu queria começar a dizer que brincar é um modo de falar e é um modo de agir, né? Que a gente tem, nós todos temos. Não só as crianças, não é exclusivo das crianças. Pode passar, Ilana. Vocês estão vendo a minha tela com vocês mesmo aparecendo ou está vendo só o... Estou vendo a tela da apresentação e tem uma fila do lado, assim, com a galera que está assistindo. Então, eu vou tirar. Só estou vendo a tela da apresentação e uma pessoa. No caso, agora está aparecendo o Marcos, que foi o último que falou. Eu agora Acho que dá para ver bem. Acho que pode deixar, Ilana. Não sei se isso vai... Porque está dando para ver os slides. Bom, então, eu queria dizer, né, a primeira frase é essa: brincar para além da infância e do brinquedo. Então, o brincar ele não é só da criança. O brincar, como ele é um modo de ser e um modo de agir, ele é intergeracional. E essa infância também, de certa maneira, ela não é só da criança, ela não cessa de começar se com ela todo mundo guarda uma intimidade. Então, apesar do nosso projeto, né, ele ter um foco para a primeira infância, eu queria falar sobre o brincar no sentido, principalmente, dele ser intergeracional, para a gente entender que foi por uma lógica também histórico, social, organizada pelo capitalismo, que os adultos foram se distanciando cada vez mais do brincar, e o brincar foi associado como uma atividade não séria. E aí, como nós vivemos em uma sociedade adultizada, ela tem uma organização, uma ordem, um olhar, principalmente para quem produz, e quem produz, de uma forma geral, na sociedade, está na idade adulta, né? Então, brincar é não sério, então brincar é só da criança. E quem brinca não é sério, né? E aí a minha ideia é desconstruir esse olhar. Acho que dá para passar. E aí eu estou usando uma foto do Arthur. Eu achei que vocês estavam esperando... Roberto, seu áudio está aberto. O meu não, está fechado. É de outra pessoa. Poxa. Não, é outro Roberto, tem 2 Robertos. Fechei, Roberto desculpa, França. gente. Desculpa, foi o Roberto Custódio. Isso. Obrigada, Roberto. Aí eu estou aproveitando e usando uma foto do Arthur Viana, né, que é um tecedor também, porque eu acho que essa foto ela reflete muito esse parágrafo que está do lado, né, que é a ideia de enxergar. A criança ela tem essa possibilidade de enxergar o que o adulto não vê, e sua incapacidade de não entender certas palavras, de manusear objetos, dando-lhes uso e significações ainda não fixados pela cultura, que faz lembrar que tanto objetos como as palavras eles estão no mundo para serem constantemente ressignificados por nossas ações. Então, né, a gente vê uma criança de cabeça para baixo,
E aí eu trago, né, a perspectiva do Walter Benjamin, quando ele diz que as crianças elas têm essa possibilidade de transformar o mundo do avesso, de rever as coisas, então de não perceber as coisas de uma maneira tão padronizadas, tão programadas, né? E apenas de uma perspectiva. Dá para virar, dá para mudar. Então, né, esse aqui é uma fala do Walter Benjamin. As crianças fazem a história a partir do lixo da história. É o que as aproxima dos inúteis, dos inadaptados e dos marginalizados. Então, essa foto é uma foto recente, né, que eu tirei lá na Nova Maré, nesse momento que a gente está fazendo a pesquisa lá, em que as crianças estão pegando coisas ali da rua e produzindo brincadeiras. Então, tem um horário, mais ou menos a partir das 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, que, de repente, a rua ali perto da lona, ela fica lotada de criança. E as crianças começam a brincar com tudo, desde de bicicleta, né, pipa, mas também com coisas que elas encontram na rua. Então, a gente não tem um tempo, porque o nosso tempo é muito cronológico, né, o tempo do Cronos, de parar para pensar um pouco nessa perspectiva do uso do tempo a partir do que está ao nosso redor, né? De restos, de fragmentos, de pequenos detalhes. E eu costumo dizer que as crianças, desde que elas nascem, quanto menor a criança é, mais você percebe isso, ela vira um pequeno pesquisador das coisas, porque aquele pedacinho de dejeto de alguma coisa que ninguém percebeu no chão, é ali que ela vai cutucar e vai querer entender, e vai querer olhar, muitas vezes botar na boca, sentir de diversas formas o que é aquele objeto. Então, se a gente começa a olhar para a criança como alguém que pode mostrar para a gente uma outra perspectiva de mundo, a gente passa a aprender com elas e olhar o próprio território, né, em que ela está de uma outra perspectiva. Né? E o brincar, como eu disse, como ele é um modo de dizer, é um modo de ação, é um modo de agir, ele é um caminho da gente tentar compreender um pouco mais. Porque, na verdade, assim, aquilo que os estudos dizem, né? Inclusive a Kishimoto, ela fala um pouco sobre o que é brinquedo, o que é brincadeira e o que é jogo, e vários autores colocam, né, conceitos sobre isso. Mas existem formas de brincar e formas de jogar que não estão classificadas em lugar nenhum. E aí eu gosto de usar o Huizinga, né, que fala sobre o Homo Ludens, né, o livro dele sobre o Homo Ludens, que ele fala, né, dentro de uma aproximação com a psicanálise, no sentido dessa linha imaginária que ultrapassa os limites da fantasia e da realidade. Né? E que a criança, quando brinca, ela sabe que ela está numa perspectiva da brincadeira, da fantasia, mas é uma possibilidade de você agir, de você intervir e de você elaborar as realidades. E aí eu queria dizer que isso não funciona só para a criança. A gente também faz isso, nós adultos. Pode virar. E na Maré, ao longo da minha pesquisa, né, quando eu comecei a sair na rua, porque quando eu estava só dentro da escola, alguma coisa não batia, porque as crianças elas estavam o tempo inteiro falando, conversando, trocando, e eram coisas que elas tinham vivido no dia anterior. E eu não tinha acesso, não adiantava eu só observar o que estava acontecendo na escola. Eu não conseguia acesso a compreender o sentido e o significado de muitas brincadeiras. Então, eu precisei ultrapassar os muros da escola e ir para a rua. E ir para a rua tinha uma certa tensão. Né? Olha, é perigoso, não vai, cuidado, etc. E tal. E foi com as crianças que eu comecei a me sentir mais seguras, e com as famílias dela, pedindo, né? Vocês podem me acompanhar e tudo mais, porque eu não conseguia entender. Por que criança, se criança pode caminhar na rua, por que eu não posso? O que eu preciso fazer para caminhar? E dentro né, dessa exploração do território,
eu comecei a observar, né? E aí um dos capítulos da tese é esse, todo mundo brinca na maré. Na maré, a gente percebe exatamente muito o que a gente vê no livro do Huizinga, que a brincadeira ela é intergeracional. Não é que em outros lugares isso não aconteça. A gente sabe que os adultos, às vezes, passam horas em jogos eletrônicos, né? Agora, acompanhando a Copa América, o jogo de futebol. Então, a gente sabe que a brincadeira ela está presente na vida adulta em vários lugares e de diferentes formas. Mas eu penso que, nesse território, ela é mais perceptível, porque ela está pública, ela está na rua. Então, é muito interessante de acompanhar. E, assim, essa imagem, né, é uma imagem, para mim, que ela é muito rica de significado, e depois eu entrevistei, né, esses adultos que eu estou conversando, especialmente uma dessas pessoas, porque é uma pessoa que mora num lugar com um único cômodo e que ele não tem parte do corpo, e todos os dias, à frente da casa dele, vira um espaço de jogo. Né? Então, é um espaço animado, é um espaço de jogo, e aí muitas pessoas que têm essa ideia do brincar como uma atividade não séria, um tempo, né, que não tem sentido, não tem significado, pode pensar assim, o que é isso, né, de uma pessoa brincar todos os dias dessa forma, num pedaço de madeira que improvisa como uma mesa, né? E quanta felicidade, quanto sentido, quanto companheirismo, sociabilidade existe ali naquele lugar. E aí, eu queria dizer que o brincar ele também tem essa potencialidade de transgressão da normalidade. Ele vai, como é que eu vou dizer? Ele produz ali uma quebra de norma. Ele possibilita, né, por trabalhar uma perspectiva de ver o mundo a partir de uma outra realidade, essa transgressão da norma. E, nesse sentido, alguns autores vão trazer o brincar como um ato revolucionário que liberta. Pode passar. No entanto, e aí eu gosto de trazer essa imagem, né, de bonecos negros, o brincar ele também não é essa solução para todas as dores do mundo, ele não é só alegria, né? Você vai encontrar frustrações e você, como o brincar ele é um comportamento relacionado à sociedade, ele também está ligado ao mal-estar da civilização que a gente produziu. Então, esses bonecos, por exemplo, há pouquíssimo tempo a gente começa a encontrar, né, brinquedos, bonecos negros que representem, né, uma grande quantidade de pessoas e de parcelas da sociedade. Então, quem produz brinquedo é adulto, e aí eu acho que é importante falar assim, que quem produz brinquedo é adulto, mas antes da Revolução Industrial, os brinquedos artesanais eram produzidos entre famílias, né? E eles não eram só da idade adulta. Como eu disse, eles tinham ali uma comunicação. Então, o brincar ele também vai estar atrelado a todos os males, né, relacionados, todos os males relacionados à sociedade que a gente produz. Então, o brincar ele também vai ser marcado pelo racismo, ele também vai ser marcado pelo machismo, ele também vai ser marcado pelos desastres ecológicos, pelas pandemias, por tudo que a gente produz. Porque o brincar ele é cultural, né? Ele é histórico e ele é político. Pode passar, Ilana, por favor. Espera que eu cliquei no lugar errado. Pronto. Então, o brincar ele se faz a partir de laços construídos e, ao mesmo tempo, que ele produz laços, né? Então, uma outra coisa que está muito caracterizado a sociedade adultocêntrica é que, quando a gente fala do brincar, e também adultocêntrica e capitalista e individualista, que quando a gente fala do brincar, a gente
a gente geralmente está falando numa perspectiva individualista, né? Inclusive, tem autores, né, que vão classificar o brincar ao desenvolvimento infantil. Então, com tal idade ela brinca assim, com tal idade ela brinca assado. No entanto, a gente precisa entender que, como o brincar ele se faz a partir de laços construídos e, ao mesmo tempo, esses laços facilitam, esse brincar facilita os laços. Eu queria dizer que, quando eu estava, né, fazendo a pesquisa também, muitas vezes eu propus brincadeiras para as crianças que elas não estavam nem aí para mim, entende? Não foi fácil aderir às relações com as crianças. Eu precisei compreender cada vez mais como as crianças brincavam e como eram essas relações de laços de amizade. E isso, para mim, foi facilitado quando eu passei a andar pelo território, quando eu fui para a realidade delas. Então, tem um trecho da tese que diz assim: o menino guia, fica calma, tia, você está comigo. E eu discuto exatamente essa relação que, como pesquisadora e adulta, eu me desconstruí para olhar um lugar e um território a partir do olhar de uma criança que me apresentava aquela realidade. Então, foi me aproximando da criança e dessa infância que eu pude construir laços e aí chegar a propor brincadeiras que tivessem sentido e significado para elas. Então, é muito importante a gente entender que, quando as crianças brincam, elas vão viver alianças, conflitos, divergências, brigas, agressividades e afetos, né? Todos os afetos, elas serão afetadas entre si. E, nesse sentido, elas vão produzir uma cultura delas que não está desatrelada à cultura da sociedade adulta, mas elas estão aí produzindo e reelaborando aspectos que são atravessados pelo dia a dia delas. Passa, por favor, Ilana. E aí é nesse sentido que, assim, eu queria trazer um outro psicanalista, que é o Green, porque a gente, geralmente, quando estuda o Brincar e a Psicanálise, um autor bem conhecido é o Winnicott. E o Winnicott vai falar, principalmente, do brincar associado à saúde e à criatividade, né? O Green ele faz uma crítica ao Winnicott, mas dizendo que o brincar ele também está ligado à submissão e à onipotência do parceiro, baseado num jogo, né, de conluio, de narcisismo, e no desejo real de fazer mal e de humilhar e destruir o outro. Então, o brincar pervertido ou o jogo sujo, ele não é baseado no intercâmbio, mas na vontade de dominar. É uma forma de impor a vontade da pessoa e a vontade de submeter o outro. Então, por que eu acho importante trazer essa questão? Porque, muitas vezes, a gente tem dificuldade de acolher a agressividade que aparece do brincar, e eu não estou dizendo deixa as crianças se espancarem e não vamos fazer nada, não é nesse sentido que a gente sabe que, enquanto adulto, profissionalmente, a gente precisa, né, tentar mediar e intervir aquela relação, mas tentar compreender melhor para saber como é que a gente vai mediar aquela situação, porque muitas vezes a gente rotula, a gente exclui, a gente paralisa e a gente não tenta acolher para tentar entender, né, e transformar aquela situação que está ocorrendo ali, que pode ser um momento de elaboração, e mesmo que seja um momento de disputa, onde está se discutindo ali a autoafirmação e a submissão, isso não aparece porque a criança nasceu má e ela é muito má, mas é alguma coisa que ela está elaborando e ela está trazendo muito arraigadas situações do cotidiano e do território. Então, nesse sentido, ele também é necessário, né, de aparecer. A grande questão é como é que a gente vai acolher e construir formas dessa situação aparecer, porque ela é necessária. Então, isso que a gente está chamando de brincar, e que é brincar também, a gente nomeia como brincar, é alguma coisa que é necessária
de aparecer e a gente precisa saber como lidar. Então, aí eu trago duas fotos, né, da brincadeira de pipa, e eu acho assim a brincadeira de pipa muito interessante, né, porque ela é intergeracional mesmo. Acho muito, né, esse senhor, por exemplo, ele é tio desse menino, né, e ele ensina a construir a pipa e tem campeonatos de pipa no território que são... desculpem que eu estou um pouco desconcentrada, eu esqueci de desligar o telefone, como é aniversário, deve ter gente me ligando. Mas, e como as pessoas sabem que eu gosto de festa, porque eu gosto de brincar, e a festa é um jeito de brincar, essas coisas vão acontecer. Mas, enfim, então tem campeonato de pipa de adultos, né? E muita gente que é do território da Maré sabe disso, né? Então, eu acho muito interessante, porque, assim, entre outras coisas, o brincar e as brincadeiras tradicionais como a pipa, elas fazem parte de um patrimônio imaterial da humanidade. Então, isso é oficial. Então, o brincar ele também leva a nossa cultura, a nossa ancestralidade, porque ele é intergeracional. E quem garante isso, muitas vezes, são as crianças, através de regras, como a regra do café com leite, né? E eu sei, porque eu já pesquisei em várias regiões do Brasil, a regra do café com leite, e com esse nome, café com leite, porque às vezes as brincadeiras mudam de nome, né? Mas com essa mesma regra, com esse mesmo nome que é café com leite, como é que é a regra do café com leite? É um jeito de você deixar as crianças menores entrarem na brincadeira. Então, a criança que é café com leite, nem todas as regras valem para ela, exatamente para garantir a inclusão da criança na brincadeira. Então, gente, que fenômeno é esse que é o brincar, né? Que existe desde que existe humanidade. Tem brincadeira, tem brincar, tem formas diferentes, está presente em várias culturas e tem uma garantia que é organizada pelas próprias crianças para sua própria manutenção. Então, essa história de dizer infância roubada, infância perdida, tem criança que não tem infância, é uma própria desvalorização das próprias crianças. Porque a infância ela é um conceito histórico-social, mas ela está presente, as crianças dão um jeito de brincar, porque o brincar é importante para todo mundo, não só para elas, mas para a humanidade de uma forma geral. Então, eu gosto dessa fala do Freud, que diz que a fantasia é um fio do desejo que tece alinhável no dinamismo do processo de construção psíquica, o passado, o presente e o futuro, como momentos estruturantes e essenciais de nosso existir no tempo. Então, desse modo, a relação entre a fantasia e o tempo é muito importante. Então, o que eu estou querendo dizer é que, mesmo sem sentir e sem ter consciência, várias das nossas atitudes estão atreladas ao nosso brincar lá da infância, né? Por isso ele é um modo de dizer, ele é um modo de agir e de sentir. E quanto mais a gente estiver conectado com isso, mais fica fácil da gente também se aproximar da criança que está ali na frente da gente, dizendo coisas e que às vezes a gente não consegue escutar, porque está muito normatizado a esse mundo adulto que nos é imposto. E nada disso é natural. Isso é construído, como eu falei, por uma questão histórica, política e social. Pode ser. Adelaide, então, assim, só um minutinho. Oi. Só para te chamar a atenção para o tempo, porque já passaram um pouco mais de 30 minutos, porque a gente ainda tem a Dai e o Marquinhos, tá bem? Tá. Então, obrigada. Essa é a última. Essa é a última. Então, assim, eu queria fechar só dizendo que a favela é o locus de uma determinada experiência lúdica, um espaço de diversão que perturba a ordem do estabelecido sobre o brincar e as formas de se divertir, porque, como vocês mesmos colocaram, a gente só olha para a favela, né? A Inês estava falando, só olha para a favela como ausência, como carência,
e quando a gente começa a andar, a gente percebe, e que isso eu acho que é muito importante, não é que o brincar não esteja presente em outros bairros e em outros contextos sociais, mas é importante dizer que o brincar está presente na favela. Convoca o bom humor como pulsão de vida, sinônimo de transcendência, os obstáculos mais árduos do cotidiano. E é importante de dizer que as crianças da favela não se encaixam no modelo de criança ideal, com base em uma infância idealizada, determinada por uma classe social e uma cultura, porque elas não são sobrecarregadas de demandas escolares adultos e nem tampouco se assemelham na figura da criança lúdica, livre de pressões sociais. Por outro lado, elas estão próximas às outras infâncias e outras crianças, porque elas se assemelham a crianças de diferentes lugares, porque elas também brincam de jogos eletrônicos, assistem séries, programas de televisão, acessam plataformas de vídeos do YouTube, e tudo isso, que são brincadeiras, né? São tecnologias históricos, sociais, também atravessa essa fantasia e esse imaginário. A grande questão é como é que elas vão elaborar isso e trabalhar em cima de suas fantasias. Então, é isso. Não vou... Já ultrapassei o tempo, né? Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Adelaide. A apresentação é a mesma, né? Que o Marquinhos e a Dai vai continuar por ela. Eu só vou, antes de passar para... Quem começa agora, Marquinhos ou a Dai? Eu acho que é a Dai. Tá. Eu só vou pedir para a galera... sequência sou eu. Tá. Eu vou pedir para a galera ficar atenta aí no chat, que eu vou fazer umas perguntas, eu gostaria que vocês respondessem lá. Muito provocados aí pelo que a Adelaide trouxe, né? Sobre brincar. Então, eu vou perguntar, e vocês respondem por lá, o que vocês gostavam de brincar quando eram crianças e o que vocês gostam de brincar hoje. Qual é a brincadeira favorita de vocês? Vocês respondem por lá para a gente se conhecer um pouco, interagir um pouco. Vou passar para a Dai. Ilana, eu acho que você pode voltar com aquela apresentação mesmo. Estou voltando. Só seguir. Isso. Gente, bom dia. Tá, é aí mesmo. Bom dia a todas, a todos e a todos. Eu me chamo Daiana Gomes, sou educadora na Rede da Maré já há algum tempo, de mais de 10 anos, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência dentro do Brincar na Maré. Sendo que a minha experiência de brincadeiras na Maré ela não começa na ação profissional, ela começa na infância, né? Então, aí tem o primeiro slide. Vou passar aqui. Pode dar enter. Isso, ela começa na infância. Eu chego na Maré... Eu chego na Maré em 92 com a minha mãe, sou filha de mãe solo, filha única de mãe solo. Então, eu chego na Maré com 4 anos e eu sou uma criança brincante e que brincou muito na rua, que experimentou muito o cuidado coletivo dos vizinhos, da tia que morava na rua. Então, sempre fiquei muito... ficava em casa, né, sozinha para minha mãe trabalhar. Então, eu brincava muito na rua. E essa foto ela foi tirada no espaço onde hoje em dia é a Vila Olímpica da Maré. Antes de ser Vila Olímpica. Então, isso era muito distante da minha casa. Isso era muito longe da minha casa. Morava na Nova Holanda. E aí é mais próximo da Lona, hoje em dia até. Então, o meu olhar sobre o brincar é atravessado por essa experiência de infância e das possibilidades, né, que a gente tinha, que a gente tem dentro do território com brincar. Aí pode passar, pode dar enter. Então, na sequência da minha juventude, eu entro no pré-vestibular da Redes, e na Redes eu passo para pedagogia e retorno à Redes no programa de criança Petrobras, numa brinquedoteca, como estagiária. Eu vi aqui nos colegas que estão aqui dentro da sala, que tem a Rosane Alexandre. A Rosane Alexandre foi minha colega
na brinquedoteca. Nós começamos juntas. Eu estou muito feliz de vê-la aqui, porque acho que ela viveu muito isso comigo. Nós vivemos juntas esse momento. O espaço da a Brinquedoteca Caxixi. Aí pode passar o próximo slide, que aí explica melhor aqui. Era uma brinquedoteca escolar e ela funcionava atendendo 2 CIEPs na Maré, o CIEP Elis Regina e o CIEP Samora Machel. Ela funcionava no meio dos dois CIEPs, no que a gente chama de aquário, né? Que é aquele prédio anexo à escola. Nós atendíamos 24 turmas, cerca de 650 crianças por semana. Era uma loucura. E uma loucura muito gostosa. E a gente se inspirava muito na pedagogia Waldorf no começo. Então, os brinquedos eram de madeira, a gente valorizava muito brincar livre, e com o passar do tempo a gente foi inserindo brinquedos manuais, outros tipos de brinquedo, mas pouco plástico, assim, não entrava plástico no espaço da brinquedoteca. A gente produzia os brinquedos, o acervo, então também foi uma experiência muito rica na construção de brinquedos, a gente aprendeu muita coisa, a gente fazia tudo, e atendia as crianças também. Então a gente fazia uma chegança, que a gente propunha uma brincadeira, e depois a gente brincava livre, né? Eles e elas acessavam o acervo e brincavam de tudo. Nesse momento da brinquedoteca, o meu olhar para o brincar, ele começa a ser direcionado pela criação de vínculos, né? Porque numa brinquedoteca dentro da escola, a gente começa a observar que o professor que brincava com a turma, que permanecia lá e brincava com a gente, tinha uma outra relação com as crianças. E que os professores que não brincavam tinham uma relação totalmente diferente. Vale lembrar também, que eu esqueci de falar, que nessa brinquedoteca nós atendíamos crianças da educação infantil e do primeiro ano. Então, tinha uma parte de crianças da primeira infância e o primeiro ano do ensino fundamental. Só 24 turmas compostas desse grupo. Pode passar o slide. Eu falo super rápido, gente. Depois, se eu lembrar, eu vou falando. Nesse momento da brinquedoteca, que a gente começa a reparar na criação de vínculos também, eu me atento muito por brincar como um espaço livre, né? Livre de preconceitos, das normas rígidas de gênero. Então, essa foto ilustra muito isso. Assim, são 5 meninos brincando de casinha. Então, isso era muito comum e não tinha problema algum. Assim como no momento que a gente inseriu as fantasias, por exemplo, meninos e meninas se fantasiavam de tudo. E isso era muito normal para a gente também. Então, a gente começa a questionar. Eu, enquanto estagiária, né, na época, começo a olhar aquilo e, nossa, como... Pode voltar. Eu estou tentando. Eu começo a pensar... É que está no automático, né? Ele vai passando sozinho. Não é eu que apertei o lugar errado, desculpe. Tá. Imagina. Aí a gente começa a perceber, né, como que brincar nesse lugar ele é importante para essa liberdade, para a gente pensar como que isso se perde, né? Como a gente começa a reproduzir, né, o machismo, a homofobia, o preconceito racial, o racismo. Então, essa experiência, ela me impacta, nesse momento, ela me impacta muito nesses lugares, assim, na questão da criação do vínculo e nessa questão das reproduções de preconceito, discriminação. E, dentro da escola, também, a gente começa a entender como a gente consegue, como que o brincar contribui dentro do ambiente escolar, né? Como que os professores que mergulhavam ali junto com a gente conseguiam desenvolver um outro tipo de trabalho relacional e respeitando também o direito da criança, que é o brincar, porque na escola teve um momento aqui nas escolas da Maré que não tinha recreio dentro das escolas. Então, esse brincar, ele era muito, muito escasso. Então, as crianças ficavam, às vezes, em horário integral. Então, às vezes, tinha um professor que ia lá e cavava esse espaço do recreio, sabe? Seria esse espaço do brincar. E que também, na lógica escolar, também o brincar, às vezes, é um lugar de punição, né?
você não vai brincar. Então, você não vai comprar seu grupo para brincar. Então, a gente começa a observar muito essas realidades dentro do contexto escolar. E aqui tem uma frase, uma citação da Nilce Cunha, que é percussora, né, da Brinquedoteca no Brasil, que ela traz a brinquedoteca tem uma mensagem a dar para a escola, porque pode ajudar as crianças a favorecer um bom conceito de mundo, um mundo onde a afetividade é acolhida, a criatividade estimulada e os direitos das crianças respeitados. Isso esbarra muito, né, com toda a vivência que a gente teve nesse curto espaço de brinquedoteca, porque a gente começa em 2019 e a gente vai até o final de 2011 com a Brinquedoteca Caxixi. Depois, na renovação do projeto, a gente não volta com a Brinquedoteca. E eu continuo desenvolvendo ações de construção de brinquedos, oficinas lúdicas, em outros espaços da Maré, na Lona, com ponto de cultura, etc. E em 2014, eu entro no Nenhum a Menos. Aí pode passar o outro slide, por favor. Espera aí. Eu entro no Nenhum a Menos. O Nenhum a Menos, ele teve uma primeira edição nos anos 2000, pelo programa de criança Petrobras. E ele volta em 2014, no espaço da Lona da Maré. E vou apresentar um pouquinho o Nenhum a Menos, porque eu não sei se todo mundo conhece o Nenhum a Menos. O trabalho do Nenhum a Menos é focado na construção do vínculo entre alunos, famílias e escolas, e tem uma proposta múltipla que inclui melhoria da aprendizagem formal, valorização do ambiente escolar e também apoio de assistência social às famílias. No Nenhum a Menos, nós temos oficinas diárias de arte e educação com foco em letramento, música e o brincar. Sendo que o brincar, ele perpassa todos os nossos caminhos possíveis dentro das oficinas. Aí pode passar o slide. Eu sou super rápida, gente. Estou vendo aqui o tempo. Então, no Nenhum a Menos, eu acho que essa é a experiência que meus colegas estão aqui, eles depois podem até complementar. A gente brinca muito no Nenhum a Menos, e a gente tem essas tensões, até que a gente estava conversando no começo, né, que são ocasionadas pelo território. Então, a gente tem alguns desafios assim nesse convívio com as crianças, nessas relações que eles estabelecem com o território. A gente tem um exemplo que foi um projeto que foi uma coisa que aconteceu. A gente dialoga muito com as crianças, a gente escuta muito o que eles trazem. Isso é um ponto muito presente no nosso trabalho. A gente teve uma ocasião em que uma criança que era nova nas oficinas, ela saiu muito frustrada da oficina e ela seguiu uma educadora até próximo à sua casa, tacando pedra nela. Então, esse momento nos fez entender, olhar para essa questão da pedra, dessa dinâmica da pedra. A gente tem ali na área da divisa também uma cultura da guerra de pedras, né? Esse confronto, né, entre os lados com a guerra de pedra. E a gente desenvolveu um projeto com as pedras. A gente foi olhar para essa pedra e foi ressignificar o uso dessas pedras, né? Então, a gente mergulhou num projeto sobre as pedras e a gente brincou de tudo quanto é brincadeira relacionado com a pedra. A gente brincou de pedra, papel, tesoura, amarelinha. A gente fez uma dramatização da Sopa de Pedra, do Pedro Malas Artes. A gente musicalizou. Oi? Foi uma interferência. Instrumentos. Ainda tem pedra lá guardada no armário. Exatamente. A gente fez a dramatização da Sopa de Pedra e a gente colocou, fez a musicalização, né, fez a sonoplastia do espetáculo que eles produziram. E nesse tempo também a gente chegou até a Lona uma parceria com um artista plástico,
com o artista plástico Matheus Rocha Pita. E ele trazia uma proposta que era sobre tirar leite de pedra. Então, ele fez uma ação no Espaço da Lona, onde ele trocava sacos de pedra por leite. E isso foi muito incrível, porque super dialogou com o que a gente estava trazendo, e as crianças do Nenhum a Menos participaram ativamente disso. Eu lembro dele chegando com sacos e sacos de pedra no Espaço da Lona, assim, e foi justamente nesse momento que nós estávamos desenvolvendo esse projeto também. E deixa eu ver aqui, gente, como é. E isso foi muito marcante. E a gente desenvolve muito esse olhar, né, porque as crianças trazem. Então, a gente brinca junto com eles e a gente também entra no que eles trazem como proposta. Então, eu lembro muito de uma ocasião assim que eu propus alguma coisa e uma criança olhou e falou assim, e eles ficaram assim, será? Tipo, será que vai dar certo? Aí uma criança falou, vamos fazer, a tia Dayana é legal, ela brinca com a gente. Então, tipo, o panorama, ela brinca com a gente, né? Tipo, e é muito esse tipo de relação que a gente tem dentro do Nenhum a Menos, de brincar juntos, de produzir juntos, e é um pouco isso, gente. Estourei meu tempo? Não, acho que não. Foi super ligeira, mas maravilhosa. Tô aqui encantada com essa história de tirar leite de pedra, gente. Foi fenomenal, assim. Uma sacação incrível. Então, Vamos bom lá. dia a Obrigada, todos, a Dai. todas, a todos. Imagina. Eu sou Marcos Diniz, atualmente sou tecedor da Rede da Maré, né? Trabalho no eixo de arte, cultura, memórias e identidades. Porém, antes de chegar à Redes, eu tive uma experiência de trabalhar como arte educador num espaço lúdico, que não ficava necessariamente dentro da Maré, mas ficava numa outra favela do Rio de Janeiro, que era o Complexo do Alemão. E aí o espaço lúdico, ele funcionava dentro da clínica da família Judá Arnes, que é uma clínica da família ali perto, colada no UPA do Complexo do Alemão, e era um projeto da Superintendência de Promoção de Saúde, e que visava, a partir do brincar, promover os cuidados à saúde a partir da infância e a identificação de violações e violências às crianças e adolescentes. Ele, na verdade, foi um projeto que foi pensado e posto em prática logo assim que a UPP entrou, então ele tinha esse viés de tentar, a partir do brincar, colher das crianças e dos adolescentes possíveis relatos e possíveis situações de violência, de fato, né? Porque foi um momento muito tenso para os moradores, enfim, e a gente entendia que as crianças e os adolescentes tinham sido os mais impactados naquele momento, dentro daquele contexto, por conta dessa relação com o território. E aí o projeto, ele vem, na verdade, nessa perspectiva de tentar trazer e promover saúde a partir da infância, né? E aí eu digo a partir da infância porque começava na infância e até os adolescentes, mais especificamente. E a partir disso, dentro de uma unidade de saúde. Então a ideia era como que dentro daquele espaço, que teoricamente tem outras funções, outros olhares e outras experiências, o brincar se fazia presente a partir, de fato, de promover a saúde de forma mais concreta, né? Então, a gente ficava situado dentro de um pequeno espaço do corredor da Clínica da Família, que unia as duas entradas. Então, a gente tinha... A Clínica da Família tem duas entradas, e essas duas entradas colidiam no nosso espaço lúdico. Vocês estão tendo dificuldade para ouvir? Tá ótimo, Marquinhos. Tem um ruído, parece que é um Eu também estou papel, ouvindo ruído, alguma coisa. Tá. Não sei se é da Ilana, porque a Ilana está com o microfone aberto também. Então é como se fosse um papel, um ruído toda hora assim no microfone. A gente te escuta bem, mas esse Será que é o meu fone? Verdade, tá. Sei. Ruído, tá. Estão me ouvindo? Sim. Continua. Não. Tá melhor? Sim. Não, Agora está com uma interferênciazinha. Tá? dá um ruído. Eu
tô ouvindo também, mas não tô entendendo. Parou? Marquinhos, Não, mas tá. Não, voltou. Tirar ele que. fone. Tirei o fone, vamos ver. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Mudou. Sim. E aí a gente tinha isso, a gente atendia em média por mês mais ou menos umas 100, 150 crianças, e isso aí dependia muito. Pode passar, Ilana. Marquinhos, esse na foto era você? Era eu tava muito novinho, gente. Muito, né? Eu procurando as fotos ontem, eu não sou grande, né? Eu não sou alto. Então eu era quase do tamanho das crianças. Que hoje em dia elas devem estar, algumas eu sei que estão, né? Maiores do que eu já. Mas pode passar, Ilana. E aí a gente tinha isso, o público atendido eram as crianças e adolescentes que iam acompanhar os familiares nas consultas. Eram também as crianças e adolescentes que iam se consultar, e aí enquanto aguardavam o atendimento, podiam participar das atividades com a gente. Eram crianças e adolescentes de um coral, porque a gente também tinha um coral que foi criado com essas crianças e adolescentes como parte de era meio que um braço do projeto. Então a gente tinha o espaço lúdico e o coral, e as crianças e adolescentes que moravam em torno da clínica. E aí isso em torno de forma muito ampla, assim, porque tinham crianças que moravam de fato nos prédios ao lado, mas tinham crianças que vinham de uma outra parte do Complexo do Alemão, que como conheciam o espaço também iam para lá, enfim, participar das atividades muito de forma solta, porque é isso, elas não necessariamente iam lá para fazer um atendimento, mas elas já conheciam o espaço e já tinham essa liberdade de chegar lá e ficar participando com a gente. Então, das atividades, a gente tinha atividades e jogos pedagógicos e atividades soltas. A gente tinha exibição de vídeos e filmes. A gente tinha jogos teatrais. Então, a partir disso, eu também implementava essa coisa dos jogos teatrais. Pode também ser com brincadeiras lúdicas. A gente tinha atividades de leitura, pinturas. E boa parte das nossas atividades a gente tentava pensar em conjunto com os profissionais de saúde daquele espaço. Muito então, a gente ruído. Mar, tá com Oi. bastante. Tá muito ruim Muito ruim, ruído demais. Demais, Não tá conseguindo escutar. Parece um vento, pessoal. Parece um mau contato, como se estivesse com fone, Marcos. Você já tirou Melhorou o agora? fone, né? Já Melhorou. tirei o fone. Agora, Melhorou agora. Vou tentar não mexer no computador. gente, Tá computador melhor agora. que tem vida própria. Oxe, desculpa. E aí a gente tentava criar essas ações dialogando junto com os profissionais de saúde. Então a gente fazia parcerias com a galera que trabalhava com a Academia Carioca, a gente trabalhava com pediatras, com clínicos gerais, enfim, com os dentistas, fazia atividades para as crianças também de escovação. A gente pegava essas datas da Secretaria de Saúde, que eram datas importantes e que têm ações como Dia contra o Tabagismo, o mês de prevenção à violência no namoro, para criar essas ações envolvendo as crianças e adolescentes dentro daquele espaço, né? Para de fato fazer se concretizar essa relação da promoção de saúde a essas crianças e adolescentes. Pode passar. E aí tem algumas imagens, né? A gente fazia ações. Hã? Olha quem é o Papai Noel. Pois é, a gente fez algumas ações de fim de ano, então a gente tinha essa coisa de arrecadar doações, e aí a gente fazia eles escrever, né? Pedia eles para escreverem uma cartinha para Papai Noel, e aí a gente ia recolhendo as doações de brinquedos para poder entregar como se fosse um presente mesmo do Papai Noel. A gente tentava barganhar que a gente conseguisse os presentes pedidos, né? Nem sempre a gente conseguia.
Até porque essa coisa da doação, às vezes você não vai ter uma bicicleta, enfim, um celular, essas coisas. Mas aí a gente tentava fazer essas ações, como a gente tinha um coral, então a gente também tentava integrar essa coisa do brincar com o coral, então a gente fazia apresentações e aí criava esses personagens, né? Isso aqui foi especificamente uma cantata de Natal, onde a gente trabalhou com uma música Deus é brasileiro, então toda a história do nascimento de Jesus se passava dentro do Brasil, né? Dentro dos estados do Brasil. E aí ali tinha umas coisas que a gente fazia, tentava fazer uns circuitos, e aí usando peças de Lego ou não, dentro da clínica, né? A gente tentava fazer essas intervenções de não ficar só no nosso espaço, de tentar ocupar aquele que é a clínica da família. Pode passar. E aí, na verdade, eu deixei como para finalizar uma pergunta que eu mesmo respondi, mas eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta, que é o brincar é importante? Sim, né? E aí é pensando que ele é parte importante de um processo de construção da criança, né? Então, ele não é apenas um brincar, ele não faz parte só de um momento de lazer, ele é de fato um momento onde a criança vai poder colocar em prática suas memórias afetivas, vivências, experiências e coisas que já tenham aprendido, isso para além apenas da brincadeira, né? E ele de fato contribui para o processo de formação e expressão da criança. Então a gente precisa começar a olhar, eu sempre falo isso, olhar o brincar, nós que somos adultos, né, e como a Adelaide e a Inês falaram no início, de como a gente acaba se adultizando e deixando, falam assim, você abandonou a criança que você tinha dentro de si e tal, e eu acho que é para além disso, não é só a criança que brinca, né? É amplo. A gente começa a perceber que a gente, quanto adulto, também brinca e pode brincar como a gente brincava quando era criança e adolescente, né? A gente precisa, na verdade, recuperar essa ideia lúdica do brincar e não ver o brincar como uma coisa sem sentido ou uma coisa que não tem importância. Então, eu deixo essa reflexão aí para a gente pensar do que é e de como é importante o brincar para as crianças, para os adolescentes, mas para a gente também, como a gente vê esse brincar. E é um pouco disso. E aí eu acho... Maravilhoso, Marquinhos. Muito obrigada. Gente, muitas palmas. Eu estou encantada com as duas experiências, porque uma foi a brinquedoteca dentro da escola, né? E a outra era literalmente uma brinquedoteca também, né, Marquinhos? Era um espaço de brincar dentro da clínica da família. Era a clínica da saúde da família, né? Então, são dois espaços que são duas instituições que têm um perfil de um é brincar só na hora do recreio, né? E se tiver recreio, se não tiver recreio, você não tem espaço para brincar. E o outro é um lugar do cuidado, né, biológico, né, fisiológico, da saúde, um olhar às vezes meio estático do que é o corpo humano, né, do que é a saúde. E foram espaços que foram muito bem utilizados o brincar e um trabalho que incluía as crianças como participantes, né, no seu estado de cidadão, né, como sujeito. E isso, por que isso não é replicado, gente? É a pergunta que está na minha cabeça desde que eu vi vocês falando. Por que isso não existe em todas as escolas, em todas as clínicas da família? Por que isso não é replicado? Por que não existe esse olhar não só como uma experiência, como um momento que a gente testou, mas a gente já tem comprovação de que é possível, de que dá certo e que tem ótimos resultados. Por que não há um projeto de educação ou de saúde que não inclua espaços nesse sentido para as crianças? E aí é uma pergunta sem resposta mesmo, eu acho, assim, é uma retórica, né? Ou a resposta é muito mais complexa, né? Existe uma sociedade pensada para excluir as crianças, né, desse processo.
Eu Mas fiquei eu acho que pensando tem muito nisso. também, Tabata, o nenhum a menos, que é presente, né? É agora. E ele tem Sim, toda uma sim. metodologia lúdica, como ela mostrou, usando diferentes linguagens. Sim, mas aí, mais uma vez, é um espaço de uma organização não governamental, num único lugar, num território específico, para um grupo de famílias específico. A minha questão é por que isso não vira não um programa de governo, né, mas uma política pública. Então, Por que o Essa também é a Estado minha não questão. compra isso como ideia para que seja implementado em todos os equipamentos, em todos os lugares, sabe? isso é É isso. política pública. Isso é política Tabata. pública. Está colocado na determinação do SUS desde 1908, desde a Lei 8080, desde 1988, 98, né, 88, desculpa, na criação da Constituição, que um dos pilares do SUS tem a assistência, que é a atenção a isso que você referiu aí como a saúde biológica, no sentido da terapêutica, e tem a promoção de saúde, colocada como um pilar de sustentação das políticas públicas, né? Quer dizer, a assistência não é também conectada a isso que é a saúde biológica exclusivamente, né? A assistência também está conectada a uma ideia mais complexa do que quer dizer saúde. Mas tanto a assistência como a promoção de saúde são pilares de organização de políticas públicas que precisam estar presentes. E do ponto de vista da educação, também está colocado em todas as leis de determinação, né, que a promoção de saúde mental, por exemplo, faz parte do mandato da escola. E ninguém faz promoção de saúde mental, nem na saúde, nem na educação, excluindo o brincar. Então, me parece que o nosso grande problema é por que essas políticas não chegam nos nossos territórios, não é? Por que vira uma coisa inédita? Ilana, e assim, às vezes ainda é mais complicado, porque, por exemplo, quando a gente estava na escola, não sei como está em São Paulo, mas quando nós, infância, nós crianças, quando a gente estava na escola, a gente tinha a garantia do recreio. Como a Dayana colocou, em 2019, a prefeitura colocou um decreto em que não tinha mais recreio coletivo, eram recreios que a professora poderia organizar ou não com a turma dela, de forma separada. E isso impedia exatamente essa troca de diferentes pares, de diferentes turmas, de diferentes idades. Então, em 2009, não tinha isso, não tínhamos recreio coletivo, aquilo que antes já estava garantido. Né? Então, além de não garantir algo que está na lei, às vezes o que a gente vê na prática são retrocessos. Exatamente. Eu ia falar também que essa coisa que às vezes a coisa ela é colocada em prática, mas ela não permanece, né? Então ela está muitas vezes envolvida em uma questão de gestão, por exemplo. E aí eu lembro que por exemplo, eu saí do espaço lúdico bem antes da gestão do Eduardo Paes terminar, mas e a coisa já não estava indo muito bem, né, na época, exatamente porque isso não era não era um projeto, uma ação reconhecida, mesmo ela tendo sido aplicada, por exemplo, em outros 2 espaços de saúde no Complexo do Alemão. Ainda assim, não era uma ação que trazia o quantitativo que a prefeitura queria, enfim, que a Secretaria Municipal de Saúde queria. E aí isso vai fazendo com que esses projetos não permaneçam, eles não deem continuidade. Eles encerrem junto com as gestões que vão mudando, né? Porque é isso, na gestão do Crivella a gente já não tinha mais nada. E aí eu acho que... E eu não estou fazendo uma crítica direta, né, à gestão do Crivella, mas de como às vezes o processo das políticas públicas também não estão de fato garantidos, como está na Constituição, mas sim muito interligado aos processos de gestão, que quando uma gestão muda, tudo fica à mercê dessa gestão. Então pode continuar ou não. Então, gente, eu queria falar como aprendiz lá no Conselho da Criança e do Adolescente. Eu estou encantada com o que a gente está experimentando lá, porque é isso, é a luta
pelos direitos, ela é constante, né? Então, assim, conseguir produzir uma lei é um evento, já é um passo. Fazer essa lei ser implementada é outro, né? Então, a gente tem uma instituição chamada Inesco, que fez um estudo sobre investimentos. Há 20 anos, o Brasil só diminuiu o investimento nas políticas para crianças e adolescentes. Entendeu? Não teve aumento, só teve corte, 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 corte. Então, todas as políticas que começaram a ser implementadas a partir do ECA, elas também, né, elas tiveram 10 anos, digamos assim, de crescimento, e depois elas começaram a ter decrescimento, né? Esse movimento em prol da primeira infância está sendo uma das grandes energias para recolocar a criança na pauta, na agenda, né? Então, essa pesquisa aqui para Amarela é muito importante, essa rede nacional é muito importante, e a gente deveria, né, estar falando disso demais em todos os lugares, porque agora mesmo, né, vem aí processo eleitoral, né? Que pontos a gente vai pautar de política pública para criança e adolescente nos programas, né? Como é que a gente cria essa conversa? E aí tem isso que a Tabata estava falando, que eu estou sentindo, que a gente pode seguir vários caminhos. A minha experiência aí na defesa do direito das mulheres, do deficiente, agora voltando aqui para a criança, antes com o pessoal que cometia ato infracional, é que são vários caminhos. A gente tem que seguir esse caminho da lei, da política pública, mas a gente tem que fazer apesar da lei, da política pública, de ter orçamento, de não ter orçamento, né? Então, essa afirmação da gente como sujeito de direitos, da humanidade, do que é vivo, sobre o capital, sobre uma lógica que desumaniza, que nem né, pior que desumaniza, né? É uma lógica de morte sobre o planeta, a gente tem que continuar, né? Assim, isso eu acho que é o grande motor, né? Então, onde a gente puder estar, a gente tem que estar e manter essa chama do lúdico dentro da gente, pelo menos para mim, é o que faz nutrir assim essa posição ativa como pessoa. Acho que é esse sentido, sabe assim, como é que eu vou brincar com essa situação limitante aqui agora? Como é que eu vou fazer com esse negócio aqui? Se isso fosse o meu jeito de lidar com várias situações difíceis é pela lógica do lúdico, né? Isso é uma saída para mim, né? E para eu não perder energia, para eu não desistir, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, hoje em dia, né, falando linguagem mais jovem, em múltiplas plataformas de presença, porque senão a gente não vai conseguir. Então, lá no Conselho, né, a gente está reativando o grupo de trabalho da primeira infância, aí teve uma longa mudança de governo, a gente levou 4 meses para conseguir acertar os representantes da gestão nova, e então está atrasado, mas acho que agora para esse mês a gente já tem uma agenda começando, e aí a Adelaide vai ser chamada, está com o nome dela lá na deliberação, tudo tem documento lá, bonitinho, e a gente vai estar fazendo esse plano municipal do Rio de Janeiro, né? Pensando isso, né? Quantas vezes, né, Daiana, a gente criou situações para a Daiana ir com o filho para a reunião, né? Para a Aline ir com a filha na reunião. Agora, no mundo remoto, quantas situações a gente criou para incluir o idoso, para incluir o bebê, para incluir a criança. Tabata, né? Tabata e Daniel estão vivendo isso o tempo todo, né? Então, acho que a gente está vivendo, assim,
desafios que estão trazendo muitas potências também, né? Quer dizer, eu penso que a gente não pode perder isso, né? Esse funcionamento com a diversidade. Passo o beijo. B8G. G. Débora, é Débora que está com o ligado? Gente, tem alguém com o microfone aberto, é isso? Deixa eu ver se eu descubro. Débora, talvez? Fechou. Fechou. Eu estava aqui pensando, pessoal, posso falar uma palavrinha? Que o trabalho de vocês me inspirou aqui. Primeiro, eu agradecer muito, porque acho que eu não sei muito como juntar esses termos, mas me parece que tem uma preciosidade em levar o brincar a sério, né? O brincar como um modo de conhecimento e de elaboração da vida, né? E eu estava aqui tentando achar o nome de um artigo que eu acabei de ler, que é um artigo que saiu numa das revistas mais importantes de medicina do mundo, que é a Lancet, que é assim, tipo, publicou na Lancet, você tem razão, sabe? Inclusive toda a confusão lá em torno da cloroquina, eu acho que foi a partir de um artigo publicado lá, que depois teve um editorial desmentindo, enfim. E aí, esse artigo, que é um artigo recente, ele é um artigo que diz como uma escola pode ser um espaço saudável para as crianças no curso da crise sociossanitária, da pandemia, né? E aí eu li o artigo, é um artigo curtinho, enfim, eu li, acabei de ler e comentei com o meu marido, nossa, eles estão falando aqui aquilo que a gente vê nos territórios o tempo todo, de que, muito embora a gente saiba que um espaço é saudável quando há ligação entre as pessoas, quando o funcionamento comunitário opera, quando tem exercícios de coletividade, espaços para o brincar, muito embora a gente saiba de tudo isso, o que eles estão dizendo lá isso, no fim, acaba acontecendo menos por uma proposição de política pública, que era o que a Tabata falava ali no começo da nossa conversa, do que acontece pela boa vontade de um ou outro profissional, que ali eles localizam na figura do professor, porque eles estão falando de escola, mas a gente pode deslocar isso para o campo da saúde, para o campo da assistência, para todos os campos de atuação que a gente tem nos territórios. Porque, no fim, e aí vou indo ao encontro do que Inês dizia aqui, a gente, em termos de desenhos de política, a gente tem políticas maravilhosas. Eu acabei de dizer para vocês, olha, promoção de saúde é política desde que existe a Constituição de Cidadã no Brasil, né? Agora, onde que isso está? Isso está nos gestos dos trabalhadores na relação com os territórios e que a gente precisa de apoio para conseguir transformar isso em gestos mais, digamos assim, longitudinais, né, Marcos? Que não façam isso de acaba um governo, muda a política, destrói tudo, tira o pessoal que estava lá na clínica da família, vamos inventar outra roda aqui. E aí todo o trabalho cai por terra, né? Então, me parece que parte importante do nosso compromisso seja uma conexão importante com isso que é o brincar, né? Olha quem chegou. Oi, Cláudia. Que é isso que o brincar ensina para a gente, de que os processos elaborativos e que os processos de construção de cidadania, eles são processos longos, que não podem ser interrompidos a cada gestão. Então, o nosso compromisso é lutar por isso e ir fazendo, e ir demandando, né, pelos sistemas de advocacy, todos os outros que a gente conseguir, que isso possa continuar acontecendo, né? Porque acho que o brincar, né, a fala de vocês me inspira muito nessa direção. O brincar ensina isso para a gente. As coisas não se elaboram de um dia para o outro. Os territórios não mudam a sua relação com a infância de um dia para o outro, né? As crianças não entendem as violências que estão vivendo de um dia para o outro.
a gente precisa de tempo. E promoção... Ana, desculpa te interromper, mas é que essa tua fala me traz uma reflexão assim, sobre algo que eu já estou pensando em relação à lona cultural da Nova Maré, que é um equipamento que eu estou conhecendo cada vez mais agora, e é impressionante como a relação construída com esse equipamento e as pessoas, as crianças de lá, nem na pandemia, ou talvez tenha sido reduzido pela pandemia, mas existe um sentimento de pertencimento das crianças à lona, que é como se fosse um pedaço delas, né? É delas, é para elas, e a gente percebe isso, porque está sempre cheio de criança ali ao redor, e as pessoas que estão responsáveis pelo equipamento estão constantemente dialogando, conversando, participando, existe uma intimidade construída por esse equipamento, que assim, não é alternância de governo que destrói, pode atrapalhar, porque aí não vai favorecer financiamentos importantes que deveriam haver, mas não destrói, porque o que foi consolidado ali do equipamento e as pessoas, os moradores, é muito fortalecido, é bonito de se ver. Eu falo isso assim porque eu acho muito interessante e raro, um exemplo bacana que eu acho que é importante de valorizar, né? Sim. É um caminho. Posso aprender com ele, né? O que tem ali? Você isola algo importante, né? Tem uma construção que é coletiva, que fica nas pessoas, né? Como a gente pode reproduzir isso em outros equipamentos, né? Eu estou desativada, não? Gente, acho que a gente tem um tempinho ainda antes de terminar. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para a Adelaide, para o Marquinhos, para a Dai. Se alguém tem alguma coisa a sugerir. Eu gostei muito quando vocês trouxeram, né, que é isso, o brincar é uma construção cultural, então tem opressão, tem machismo, tem racismo, tem homofobia, e a gente vê isso o tempo todo, principalmente quando a gente se dispõe a brincar junto, ao escutar, né, e trabalhar com isso. Então, eu queria saber se a gente vai ter, em algum momento, aqui na formação, alguma coisa sobre essa questão do brincar e do corpo, essa questão do erótico. Isso é uma coisa muito forte na nossa cultura ali da Maré, né? Assim, como é que se brinca com o erótico com a criança, como é que a criança brinca com isso, e como é que a gente vai criando espaços de liberdade, de responsabilidade, de reflexão, de aprendizagem, de transformação dessa cultura ali, aqui, né? Enfim, todos os lugares dentro da gente, fora. Acho que a gente tem, não é, Tabata? O nosso 1º de janeiro do ano que vem é um encontro sobre esse tema, mas é algo, Inês, que a gente vai anotando aqui como uma demanda para tentar já incluir nos próximos essa discussão. Acho legal, né, que a Inês trouxe isso, porque nos questionários, sabe, nas entrevistas, Inês, essa questão do erótico, ela tem aparecido, sabe? Então, e a gente já tem pensado sobre isso, em função, né, desse aspecto que é inegável, e com certeza a gente tem que pensar como é que a gente acolhe isso. Assim, só como um fortalecimento do que tu está dizendo, ontem, conversando com 2 meninas, uma de 9 e outra de 11, estava perguntando para elas assim, né? Que é chato, gente, de estar aqui, assim, de morar aqui onde vocês moram e tal. E assim, né, na minha perspectiva, elas iam falar alguma coisa sobre ter homem armado, alguma coisa. Não, elas viraram e disse assim: chato é quando aqueles meninos ficam olhando para a gente, querendo namorar, e a gente ainda não quer namorar.
Então, ela trouxe exatamente alguma coisa, né, que a incomoda e que tem muito mais a ver com o que fala do momento dela do que o que a gente imagina, o que a gente projeta, que é realmente o incômodo principal, né? Então, tem a ver, sim, Inês, a gente pensar isso. Na nossa experiência isso aparece, eles falam muito disso. A gente tem dados aí da Fiocruz mostrando que a gravidez na adolescência da Maré é o dobro do resto da cidade. As crianças falam de essa coisa de brincar de sexo forçado, as crianças têm medo, elas falam, elas e eles, né? E a gente agora com a pandemia, a gente não tem esses dados ainda muito consolidados, mas há uma impressão de que a exploração sexual e o abuso sexual devem ter aumentado demais, né? Então, talvez isso apareça cada vez mais e a gente tem que estar mais fortalecido, né, para dialogar sobre isso. Essa coisa de uma pessoa pegar as crianças da casa, levar para o supermercado, eles comprarem tudo que eles quiserem, aí entra em casa, né? E depois leva as crianças para brincar em algum lugar que ninguém sabe onde é. Né? Essa cena, por exemplo, a gente já soube que aconteceu no Timbal. E lá no Conselho, né, a gente tem ouvido outras histórias em outros lugares. Enfim, a gente acabou de passar, né, pela campanha de enfrentamento ao abuso sexual e exploração sexual, e muitos relatos, muitos relatos. Não sei no Conselho Tutelar como é que isso está chegando. Hoje, inclusive, vai ter uma live sobre essa questão da violência na internet, tá? Depois eu vou botar ficou pronto o card no fim de semana, eu vou botar lá para vocês, que é outro ponto, né? A gente recebeu muita brincadeira de criança agora na pandemia, né? No TikTok, brincando, super erotizado e tal, né? Da gente ter que conversar sobre isso com a família. Olha, onde é que está indo isso? Vocês já pensaram o que isso pode trazer? Tal, lá. E a família, não, a gente não tinha pensado sobre isso. Enfim, então, é um assunto bem importante, realmente. E é um assunto delicado da gente tocar, né? Porque tem uma questão cultural muito forte. Então, é o tipo de música que gosta de ouvir, que a família toda ouve, todo mundo dança, todo mundo brinca, e que a gente não quer... E é um lugar de brincar também, né? É o lugar do lúdico daquela criança e daquela família, né? Então, aonde que a gente consegue conversar sobre isso sem julgar, sem criminalizar esse fenômeno que é cultural também para aquele território, para essas famílias. Não, por quê? E aí a gente discute sobre isso em janeiro do ano que vem, sobre sexualidade e erotização na infância. Inclusive, quem a gente convidou para conversar com a gente foi o Carlos Marra, boa parte que conhece o Marra, e para a gente discutir também sobre esse lugar da sexualidade na infância, né? Que é muito, muito não se discute e há vários tabus a serem quebrados sobre a identidade de gênero também, né? Sobre como que a criança se identifica na sua sexualidade já ali na infância. Então, a gente vai tratar sobre isso tanto na formação, mas também, como a Adelaide trouxe, que isso eu só já queria vem lembrar sendo apresentado. E numa pergunta inusitada, né? Porque Oi, Inês, pode falar. Oi, não, é aquela pesquisadora da Maré também, a Carla Matos, que ela pesquisou o funk proibidão e os movimentos dentro do funk proibidão, os novos funks, as novas questões que estão surgindo. É uma pessoa que eu acho que podia nos ajudar muito. Estudou essa coisa da juventude, da criação da identidade da juventude na favela, né? Para mim, por exemplo, sabe, assim, apareceu uma porção de luz em cantinho escuro na minha possibilidade de ser, de pensar e de agir sobre essa questão, principalmente. E eu acho que também tem uma coisa de pensar que essas questões elas estão de alguma forma surgindo, porque eu acho que
existe um movimento de fazer com que essas crianças falem, fazer com que essas crianças sejam ouvidas e que a gente identifique isso quanto antes, né? Porque essa coisa da sexualização das músicas e tudo mais, ela não está numa questão do funk, né? Eu no outro dia estava conversando com a minha namorada sobre isso, de como às vezes a gente criminaliza muito um lado e banaliza outros. Porque, por exemplo, essa coisa da música, a gente tinha na década de 90 diversas crianças. A gente teve oficialmente um grupo mirim que eram sósias do El Chan e tal, onde as crianças dançavam na boquinha da garrafa e todo mundo achava isso incrível. Era o nome, isso passava em rede molecada. nacional, em qualquer horário do dia, né? E a gente não criminalizava isso, a gente não tornava isso uma coisa, que absurdo. Pelo contrário, a gente batia palmas e nas nossas festas de família a gente botava essas coisas para as crianças fazerem. Então, essa coisa da gente pensar também de como isso não está atrelado ao funk. Isso é uma coisa muito, muito mais ampla. É um olhar que a gente precisa ter sobre de como a gente erotiza e sexualiza essas crianças e as coisas que chegam para essas crianças. Porque, na verdade, é isso. Hoje a gente está falando de uma questão de música, mas os jogos podem ser essa porta para as pessoas fazerem isso com as crianças e com os adolescentes, como uma brincadeira. É isso, como a Inês falou, sobre você leva a criança no mercado, compra tudo que ela quer e aí dentro de casa você barganha isso, né? Então tem vários caminhos por onde isso pode chegar. Isso não é só pela música e pelo funk, né? Então acho que é uma coisa também pra gente pensar que isso tá há um bom tempo, só que a gente, eu acho que de alguma forma, felizmente, a gente está conseguindo dialogar sobre isso e trazer isso à tona para que a gente consiga construir fazer um outro movimento, né? Um movimento que vá quebrando essa exploração sexual infantil e juvenil também. Marcos, você estava falando, eu até escrevi aqui no site, porque eu tenho pensado um pouco quais são as coisas que a gente criminaliza, né? Porque o funk ele é absolutamente criminalizado, mas como a mesma Adelaide escreveu, a coisa da erotização das crianças, eu tenho 50 anos, tá? Desde a minha infância com a Xuxa, né? Assim, e só que a Xuxa não era crime, então tem esse lado da gente escutar mais as crianças e acumular esses efeitos, mas também tem uma abordagem classista, eu acho, que o que vem da favela é pior, é ruim, né? E, de fato, tem todo esse cuidado para tomar, que acho que foi a Adelaide que falou, a partir da Inês, de que é claro que a gente quer proteger as crianças dos excessos aos quais elas não podem dar conta, e a violência sexual é um deles, né? É evidente que faz parte da nossa função de adultos proteger as crianças dos excessos. A questão é como a gente faz isso respeitando os elementos daquela cultura, porque a gente também não vai... os adultos que hoje criam seus filhos assim, foram crianças criadas assim, né? E que, portanto, para eles, isto é o que faz parte do melhor que eles podem dar para os filhos. Então, como é que a gente vai fazer essa abordagem sem criminalizar e trazendo, de fato, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real para mim, e trazendo a disposição para construir junto um lugar para diversão, um lugar para o erotismo, que também precisa ter lugar na nossa vida. Erotismo nunca é e nunca será crime, né? Criminalizar o erotismo é um crime, né? Mas como é que a gente junta isso com a infância? Porque as crianças também têm sexualidade, elas não são... A sexualidade não é uma coisa que acontece quando a menina menstrua e quando o menino começa a ter crescimento peniano. Não é disso que a gente fala, né? Então, como é que a gente cuida sem destruir ofensivamente a cultura local e sem responder à criminalização da pobreza, né? Acho que é uma boa questão e diria mais uma última coisa, que fiquei meio falante, que vocês me despertaram muita coisa,
que o brincar pode ser uma possível resposta para isso, pode nos ajudar a construir uma resposta para isso, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, quando associa essa questão do erótico ao brincar, primeiro, no sentido da escuta, principalmente, porque a gente pode também estar nomeando aquilo que a gente acha que pode ser mais erótico e ser brincadeira. E pode não estar identificando o que é erótico e foge à brincadeira. Então, é uma coisa tão sutil e que exige tanta capacidade de compreensão sobre o território, sobre a escuta, né? Como tu falas, Ilana, porque atravessa o que foi a formação da mãe, do pai, etc. E essa relação com o corpo, que daí a Inês traz essa questão, vamos falar do brincar e do corpo, essa relação do corpo, que também é diferente, de uma outra forma. Então, conhecer essas peculiaridades assim é fundamental para a gente garantir o respeito, para a gente, sem querer, né, tentando evitar, brigando para não fazer, não cair no lugar de discriminar. Não é fácil, não é nada fácil. Acho que temos um ótimo desafio como, vou chamar a gente assim, uma equipe de cuidadora das infâncias, né? De gente marcada por esse desejo, por essa demanda, por essa atividade. A gente vai chegando no fim do nosso encontro. Dai, não sei se você quer falar, Marcos, Adelaide, como vocês querem concluir. A Tabata não vai poder falar nesse momento porque está ali às voltas no cuidado com a infância em loco, né, com a Glorinha, e aí a gente pode encaminhar para a conclusão e já esperar vocês e pedir que vocês nos ajudem a reunir mais pessoas para os nossos próximos encontros, para que a gente possa ir no processo da nossa formação construindo lugar para as infâncias e para o cuidado com as crianças nos nossos territórios. Então, passo a palavra para vocês para a gente concluir. Adê, Dai e Marquinhos. Eu queria primeiro fazer uma pergunta, se tem alguém que não é da Rede da Maré que está aqui. Eu acho que tem, Adelaide, mas acho que as pessoas... Tem a diretora do EDI, Isabela, que é muito bom ter mais professores aqui, né? Tem também alguém com o nome Pesquisa e Educação, que eu não sei se... tem algumas pessoas de EDI, que tem a Carolina, que é do Abrigo, Ana Carolina. Olá, bom dia. Sou a Isabela, diretora aqui da EDI CLEA. Eu gostaria, inclusive, de me desculpar no início quando a gente conseguiu entrar, porque a gente está na escola, a gente está assistindo aqui vocês e trabalhando ao mesmo tempo, porque a escola voltou a funcionar. Então, peço desculpas aí pela... Fiquei tão animada que eu consegui entrar, que acabei interferindo, não percebi que o microfone estava ligado. Mas a gente está aqui, foi bem proveitoso o encontro, essa discussão sobre o brincar é muito importante. Então, assim, estamos felizes em poder participar. Eu tinha conversado com a Tabata, que no último encontro, os nossos professores conseguiram participar mais, porque não havia atendimento presencial, só que agora a gente está com os alunos, né? Então, a gente não consegue garantir que nesse espaço eles consigam estar conosco. A gente vai pensar uma estratégia para que haja sempre uma representatividade aqui nos encontros. Bom? Você quer falar, Del? Na verdade, eu vou falar que eu fiquei muito grato pelo convite. Eu pude conversar algumas semanas atrás com a Adelaide, presencialmente, né? E ouvi-la e trocar uma ideia que a gente teve lá na Lona com a Dayana também.
vou tentar me estar mais próximo, né? Porque eu estive em algumas reuniões de planejamento antes, mas não estava conseguindo participar de fato. Quero tentar fixar na minha agenda os encontros agora para poder participar mais, mas fiquei muito feliz pelo convite. E acho que a coisa do brincar, né? Para mim é muito importante, assim, é um tema e é uma questão que eu acredito, que eu aposto, e sobretudo agora, quanto estudante de pedagogia, ainda mais do que antes, né? Então, eu acredito que essa coisa do brincar, de fato, ele não é apenas uma brincadeira. Ele faz parte de um processo que constrói essas crianças quanto cidadãos, assim. É uma ferramenta que, de alguma forma, a gente usa para perceber visões de mundo. Então, não é uma brincadeirinha simples. Eu vejo como algo sério, né? Mas sério nesse sentido de que é importante, não de que não é importante. Acho que é sempre bom a gente tocar nessas questões, até porque essa coisa do brincar na infância, ela vai perpassar até a vida adulta, né? Ela vai interferir e ela vai ajudar na construção desse ser humano na vida adulta. Então, é importante. E obrigado mais uma vez, Tabata, Adelaide, Lana, Dayana e a todos que puderam estar com a gente hoje. E foi ótimo ler a galera falando sobre suas brincadeiras. Brinquei de muita coisa também aí que a galera disse. Eu queria agradecer o convite. Eu lembro que na última reunião, quando eu soube do tema, eu saí animadíssima. Tipo, gente, não perco por nada. Tipo, vai ser muito legal. Isso foi antes de receber o convite de participar. E recebendo esse convite também fiquei mais feliz ainda, principalmente por descobrir uma comunidade que está pensando esse brincar no território da Maré. Então, eu me senti muito feliz e adorei conhecer a Adelaide. Eu acho que essa troca aí vai vingar por muito tempo. Queria muito agradecer e dizer que nós do Nem Menos, estamos super disponíveis para continuar conversando e trocando mais sobre o Brincar na Maré. Eu queria rapidinho, então, agradecer. Acho que também eu já falei muito, não tem muito mais a falar, mais a agradecer. E acho legal também essa percepção, né? Como é que o brincar cria redes, aumenta as redes. E acho que cada vez mais... E ele também ele atravessa vários aspectos. Quantas coisas a gente acabou falando sobre a infância, né? Quando a gente falou sobre o brincar. E acho que tem muita coisa para a gente fazer, né? Na rede da Maré, mas também com os equipamentos, né? A gente unir cada vez mais essa relação. É isso que a gente está tentando no projeto. E é isso, gente. Brigadão por tudo. Gente, obrigada. Queria agradecer muito aí a paciência de todo mundo, a participação, e dizer que a galera que ainda não se inscreveu no formulário é legal, porque a gente consegue conhecer vocês e ter o contato de todo mundo para facilitar a troca de informações, enviar não só o link do encontro, mas compartilhar também o material que a gente troca aqui, que a gente fala sobre no chat. Então, facilita essa troca de informações e de material, e a gente também conhece um pouco quem é que está chegando, quem é da saúde, quem é da educação, quem é de outras ONGs do território. Então, acho bacana quem não se inscreveu ainda se inscrever, e é uma forma também que vocês podem nos ajudar a mobilizar a galera para participar, passar para os colegas, não só da instituição de vocês, mas para outros parceiros que vocês conheçam no território. Manda o link, que aí a gente já fica com o registro e já manda o convite, o link, o material, e a pessoa vai se inteirando, tá bem? Então, estou muito feliz pela atividade de hoje, estou animada para a gente se encontrar nos próximos meses, e espero que a gente se torne isso que até a Adelaide comentou, né, e a Dayana também, que nos tornamos uma comunidade de cuidadoras, a Ilana também falou, né, de cuidadoras de crianças do território da Maré, pensando aí um foco na primeira infância, né? Pensando e discutindo e trocando sobre. É uma expectativa nossa que nos
nos tornemos esse grupo pensante, não para as crianças, mas com as crianças, né? Trazendo o que as crianças compartilham conosco. Obrigada, gente. Um super abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente.